Desde o primeiro século da era cristã, o outro lado do Atlântico se tornou palco de eventos políticos, religiosos, proféticos, apocalípticos de cunho teológico e filosófico, onde o expansionismo influenciou tudo o que se conhece hoje. Neste contexto, continuar sem conhecer o básico de nossa história seria o mesmo que estar em uma embarcação em alto mar sem um leme. Portanto, no século XV, com o fim da Reconquista, Portugal e Espanha surgem na história como duas potências marítimas. Depois da queda de Constantinopla em 1453, a Europa perde a principal rota de comércio com a Ásia e a importação de produtos como cerâmica, especiarias, entre outros, estavam comprometidas. Desesperados por uma alternativa em 1492, Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, se aventura no desconhecido em busca de uma rota marítima para as Índias. Por acidente, chegou nas Américas, onde ele, encontrando nativos, chamou-os de índios, por ter achado que tinha chegado na Índia, mesmo não sendo o primeiro a chegar nas Américas, porque os Vikings tinham feito esta proeza antes, mas por aproximar estes continentes com o resto do mundo, Colombo obteve o mérito. Em contrapartida, Vasco da Gama revolucionou a rota marítima para a Índia em 1498. No mesmo ano, o capitão Eduardo Pacheco desembarca em solo brasileiro. Portanto, o dia 22 de abril de 1500, nos anais constam como a data de chegada dos portugueses com uma expedição com 13 embarcações, liderados pelo capitão Pedro Alves Cabral, em terras brasileiras. Com o título de descoberta, o Brasil se torna propriedade de Portugal como colônia portuguesa em 1549. Em meados do século XVII, aproximadamente em 1715, implode na França como vertente da Renascença, o Iluminismo, conhecido pelos filósofos como a Era da Razão, ou Século das Luzes, influenciando a política, o direito, a economia, a teoria científica e nas artes. Baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, foram introduzidos com conceitos científicos que poderiam ser provados, por exemplo, a concepção de que a Terra era o centro do universo e que este girava em torno dela, desde Aristóteles, repetidas por Nicolau Copérnico, o Sol, não a Terra, era o centro do universo. Johann Kepler conclui que o Sol emite uma força magnética responsável pela movimentação dos planetas em suas respectivas órbitas. E Galileu Galilei, provando a aceleração constante de corpos celestes que caem, usando um telescópio que ele mesmo construiu para estudos dos planetas. O cientista Isaac Newton unificou todas estas descobertas em um único princípio, explicando que o movimento dos corpos celestes se apresentava ao universo como uma grande máquina que operava por leis inalteráveis. Com isso, se tornou o mais notável da época e, em 1687, publicou a sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, atestando à filosofia a garantia de independência da teologia com ciências próprias. Uma vez autorizados a pensar por si mesmo, sem as marras das tradições culturais, prosperidade e verdade floresceram, com o ar de independência dos grilhões das tradições, produzindo luz em vez de trevas, riquezas no lugar de pobreza. E na medida que o iluminismo intelectual ganhava força, se expandia em outros centros urbanos. Os filósofos franceses Voltaire, Montesquieu, Directo, Jean-Jacques Rousseau destacaram-se como líderes na França. Na Prússia, Frederico II o Grande. Na Rússia, Catarina II a Grande. Na Áustria, José II, chegando às colônias inglesas da América do Norte, influenciando Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, dois dos fundadores dos Estados Unidos. O berço do iluminismo não deixa de ser em Paris e Berlim. Também não deixa de ser verdade que foi os colonos britânicos em 4 de julho de 1776, com os colonos ingleses, que promulgaram a Declaração de Independência com isenção de qualquer sujeição da coroa. Uma guerra foi instaurada depois que o rei Jorge III se opôs ao acordo sobre os impostos, aumentando os anseios dos colonos por direitos que estavam fundamentados por ideais liberais e democrática do iluminismo. Aos 3 anos de conflito, algo inesperado acontece no campo de batalha que enfraquece os conflitos e a vitória do povo se torna uma realidade. A Grã-Bretanha, em 1778, empregou suas campanhas por guerras na Europa e nas Índias ocidentais e orientais,
certamente por estratégia econômica, porque em 1770 foi introduzido máquinas na indústria textil. Um ano depois, a Grã-Bretanha inaugurava a primeira fábrica de produção em massa de ferro gusa, acenando para uma revolução que implodiu no século XVIII, conhecida como a Revolução Industrial. Com 5 anos de luta em 1781, Yorktown, Virgínia, palco da última batalha por um Estado livre. 2 anos mais tarde, o Tratado de Paris finalmente assinado. O reconhecimento da independência dos Estados Unidos da América tornava-se oficial. Em 1780, a França aristocrata, que representava 3% da população, continuava vivendo sem pagar impostos, enquanto o terceiro Estado, que corresponde a 97% da população, era suprimido por cargas tributárias. Além disso, tinham que sustentar o Estado, seja na paz ou na guerra. O país, pelo seu constante envolvimento nas guerras, provocava um desabastecimento, gerando uma crise financeira, e com as péssimas colheitas, o preço dos alimentos chegavam às alturas, empurrando a classe média e os pobres para a extrema miséria. O governo, em busca de uma solução, em 1789, os Estados Gerais foram convocados com apresentações da nobreza, clero e o terceiro Estado. Nas votações da Casa, apenas um representante de cada grupo participava. Quando compreenderam que o clero sempre teria vantagens nas votações, a Assembleia logo se dissolveu e os líderes do terceiro Estado iniciaram uma campanha por direitos iguais. E com a primeira reunião, a Assembleia Constituinte foi autoproclamada. Com os nervos à flor da pele, em 14 de julho de 1789, em Paris, o símbolo do absolutista foi invadida, provocando rebeliões em diversas regiões, pressionando o Estado por reformas. E sob muita pressão, foi redigida a Constituição de 1791, com princípios no Iluminismo, a declaração do indivíduo e do cidadão e o fim dos privilégios feudais. Nestes termos, a monarquia continuava como chefe do Estado, mas sob a sombra de uma Constituinte. Em 1792, a República foi estabelecida abolindo a monarquia e, na tentativa desesperada de fugir, o rei Luís XVI, com a rainha Maria Antonieta, foram capturados e executados em 1793 por traição. Culminando a ascensão dos jacobinos no poder, com a execução de 40 mil indivíduos, o seu reinado ficou conhecido como um reinado de terror, durando até 1794. Em 1795, o Diretório assume o poder do Estado com garantia de 5 anos pela nova Constituição. Só não foi cumprida por causa da existência de Napoleão Bonaparte, que usurpa o poder em 1799, dando início à Era Napoleônica. Com as revoluções acontecendo na Europa a todo vapor e na América do Norte, com ideais liberais, incitando as colônias espanholas nas Américas a lutarem pela independência. Inspirou José Bonaparte a destituir a monarquia espanhola em 1808, período das invasões francesas por Napoleão Bonaparte, irmão de José. Napoleão pressionando a coroa, Dom João VI se obriga a mudar para o Brasil em 1807, com 10 mil pessoas em 2 frotas de navios que se separavam em alto mar antes de chegar à costa brasileira, desembarcando em Salvador a frota real e a outra no Rio de Janeiro. E em 18 de janeiro de 1808, para a estabilidade da realeza em novos ares, o primeiro ato real foi a promulgação de um decreto para a abertura dos portos às Nações Unidas, quebrando o pacto antigo. Com o deslocamento da política real de Portugal para uma colônia, Dom João VI obrigou-se a declarar em 1815 a emancipação política do território brasileiro, se tornando uma extensão de Portugal, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, para justificar a presença real fora da Europa, e com o fim das guerras napoleônicas, culminaria a independência da colônia. Com isto, os portugueses estavam insatisfeitos com a situação do país brasileiro, comandado política e economicamente pela Inglaterra. Esta situação, somada à permanência real no território americano, deu origem à Revolução do Porto em 1820, exigindo da corte uma elaboração de uma constituição para o país. Após assistir a este evento, foi instalada em Lisboa uma junta provisória de governo que assistiu às Cortes Gerais para a elaboração de uma constituição para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mesmo apreensivos, Dom João VI, com uma junta de parlamentares, atenderam os ânimos de Lisboa em 1821, deixando o príncipe Dom João I como regente do país, enquanto no plenário fazia parte tanto deputados portugueses como deputados brasileiros.
Os trabalhos começaram e entre os portugueses dominavam a ideia de retorno do Brasil à condição colonial. Em contrapartida, a maioria dos deputados brasileiros defendiam a sua autonomia, e quando estes perceberam que os deputados portugueses estavam obstinados à colonização, abandonaram as Cortes Gerais. Não havendo mais clima entre as cortes, a estratégia por parte dos portugueses seria pressionar o príncipe regente a regressar a Portugal para a instauração dos seus ideais. Diante das pressões, os deputados brasileiros uniram forças a Dom João I, apoiando com um manifesto popular de 8.000 assinaturas, para que ignorasse os pedidos das cortes portuguesas e permanecesse no país. Em 9 de janeiro de 1822, ele disse: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Esta data ficou conhecida como o Dia do Fico. Sem perca de tempo, Dom João partiu para São Paulo em busca de aliados para o seu governo, e no dia 7 de setembro do mesmo ano, no caminho de volta, às margens do rio Ipiranga, ele recebe os decretos portugueses rebaixando-o de príncipe regente a um subordinado de Portugal, provocando o rompimento definitivo com Portugal, arrancando as suas insígnias e dando ordem aos soldados que fizessem o mesmo. Em seguida disse: "Viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte", declarando a instituição do Brasil Imperial. Em 1823, deputados brasileiros iniciaram os trabalhos para a primeira Constituição do país. Insatisfeitos pelos rumos que os trabalhos constitucionais tomavam, Dom João I dissolveu a Assembleia. Em 1824, criou o governo moderador, declarando a primeira Constituição do Brasil. Somente em 1825, a independência imperial brasileira é reconhecida por Portugal. O mundo empregava suas forças para combater o tráfico de pessoas que seriam comercializadas no comércio de escravos em alguns países das Américas, inclusive muito fomentado pelos fazendeiros do Brasil. Neste cenário, eventos como a publicação do Manifesto Republicano em 1870 pelo Partido Liberal, incitando outra vertente que surgiu em 1873, o Partido Republicano Paulista, com viés opostos crescem no país. Divididos e sem forças para instaurar uma república livre, a opção era esperar a morte de Dom João II para proporem a república no país. Os acontecimentos futuros acelerariam a implantação deste projeto de governo, que teve seu início na Guerra do Paraguai, vitória que custou muito caro para o Brasil, que no pós-guerra sofreu com o aumento da dívida externa. Juro e a inflação levou o país a um caos econômico. A monarquia, com o apoio dos conservadores, conseguiu resistir às pressões, mas no espaço de 20 anos este relacionamento de cobertura sofreria mudanças que custaria para a realeza o império. A princesa Isabel, no comando da nação, é pressionada pelo movimento absolutista, que, não resistindo, assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, gerando insatisfação em todo o reino. Nesta data, o Brasil deixou de ser o último país de todo o continente americano a abolir a escravidão, movimento que culminou em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca.